Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula nós vamos dar continuidade ao assunto de threads e vamos falar agora como nós podemos prevenir a execução de uma thread, como fazer para tirar ela do estado running. Você sabe que quando ela sai do estado running, se ela for para o estado dead, morto, significa que você não pode mais ativar aquela thread, você não pode utilizar o método start novamente em uma thread que já foi morta, você precisa criar uma nova thread. Mas você pode ver aqui que a thread ela pode sair do running, voltar para waiting ou blocking e depois voltar para o estado runnable ou do running diretamente para o runnable. E existem algumas formas de você forçar isso, mas nem todas são garantidas. A primeira delas é utilizando o método sleep. Então, quando você utiliza o método sleep, que é um método estático da classe thread, porque você nunca pode mandar uma outra thread dormir, você está fazendo aquela thread pausar por um determinado tempo. Então, imagina que uma thread ela está rodando dentro de um loop. E esse loop você faz o download, por exemplo, você faz uma atualização no estoque, nos preços do estoque. Se você faz uma thread rodando diretamente no loop, você está consumindo banda e processamento. Então, uma forma que você teria de executar essa thread a cada 5 minutos, por exemplo, é falar, olha, dá uma dormida aí por 5 minutos e quando você acordar de novo, você faz o download e atualiza esse estoque para mim. Então, essa é uma boa utilidade para o Sleep. E ele é um método que pode lançar uma exceção checked interrupted exception, porque ele tem que dormir por aquele tempo que você falou. Então, é bem simples a utilização do método sleep. Por exemplo, imagina aqui que nós queremos dar uma chance para outras threads executarem. Porque lembra, nós temos o scheduler, que é o agendador, ele define o tempo que cada uma das threads vai executar. Mas, se você quiser dar uma forçada, você pode fazer o seguinte, colocar aqui thread.sleep e definir em milissegundos. Por exemplo, eu quero 2000 milissegundos, significa que eu quero que essa thread que estiver executando aqui, ela durma por exatamente 2 segundos. E como lança uma exceção do tipo checked, a gente tem que colocar entre um try catch ou, você deve estar se perguntando, eu não posso fazer isso aqui. Você não pode porque você está trabalhando com sobrescrita. Então, temos uma aula lá sobre sobrescrita que te diz o que você pode e o que você não pode fazer na sobrescrita. Então, nós temos que colocar ele entre um try catch e quando nós executarmos, a thread que estiver em execução nesse momento, vamos nomear aqui as threads. Por exemplo, T1. Esse é um construtor sobrecarregado que aceita um nome da thread. T4. Ctrl Shift F10. Então, você pode ver que as threads elas executam, executam 1, 2, 3, 4 e todas as vezes que elas executam, ou seja, a primeira imprimiu A, dormiu, a segunda imprimiu lá o B, dormiu, a terceira imprimiu C, dormiu, a quarta imprimiu D, dormiu. É por isso que ele está saindo em bloco de 4 aqui. Então, se pararmos a execução, executarmos novamente, você pode ver que ele sai em blocos de 4. Porque cada uma imprime uma e dorme por exatamente 2 segundos. Então, isso é uma coisa que é garantida. O número que você colocar aqui é o número de tempo que ela vai ficar dormindo. Isso é uma das poucas coisas que é garantidas. O problema é, você não pode ter certeza por quanto tempo aquela thread vai executar antes dela ser colocada para dormir. Então, não significa que ela vai, a partir do momento que começar esse fork, ela já vai chegar aqui. Significa que, como não é garantido, ela pode imprimir esse C, dar uma pausa, depois voltar, realizar esse if aqui, dar mais uma pausa e depois voltar aqui. Então não temos como garantir que ela vai exatamente seguir essa ordem. Isso é uma das coisas que não é garantida.
E uma das formas que você tem mesmo de forçar as threads a dar uma chance para outras threads executar é utilizando o sleep. Porque lembra, quando você não utiliza o sleep, você não tem como garantir que uma thread ela vai ficar executando até o final. Isso é com o scheduler, com o agendador. Se você quiser forçar o turno entre as threads, o método sleep é o melhor método que tem. Então, quando você vê uma thread, e você pode ver aqui que é um método estático, porque nenhuma thread pode mandar a outra dormir, significa que ela vai ser garantido dormir por pelo menos esse tempo que você colocou. Não significa que depois que ela acordar, ela vai voltar pro método, vai voltar a ser executada, tá? Então, você só garante que ela vai dormir, você não garante que ela vai voltar a ser executada exatamente depois desses 2000 milissegundos. E se alguma coisa acontecer ela acordar antes desse tempo, pum, exceção é lançada bem aqui. Então, o que eu preciso que vocês lembrem para o método sleep é que ele é um método estático, ele vai fazer aquela thread dormir por 2000 milissegundos, pelo tempo que você definir aqui, milissegundos, e essa thread, esse método thread.sleep você pode colocar em qualquer lugar, por exemplo, aqui no método main também. Por quê? Porque todo o programa está sendo executado por algum tipo de thread, tá? Nesse caso aqui, a gente vai fazer a thread main dormir por 2000 milissegundos antes de finalizar a execução do programa. E outra coisa que nós temos que falar também é sobre prioridades de thread. Bom, a JVM ela tem uma especificação. Por quê? Porque você tem várias empresas que podem criar JVMs. E na especificação, ela não diz exatamente como deve ser tratada a execução das threads. Geralmente, as threads elas são divididas por tempo. Então, cada scheduler ele define um tempo para aquela thread. Por exemplo, essa thread aqui vai executar por tantos segundos, outras por tantos segundos. E além disso, eles têm algo que é a prioridade. A prioridade das threads geralmente vai de 1 a 10, mas não é sempre. Então depende da especificação da JVM e você não deveria programar o seu software multithread baseado nisso. Então, por exemplo, se você precisar definir uma thread com maior prioridade, por exemplo, eu quero que a T4 tenha maior prioridade, você coloca T4.set priority, sendo 1 a menor prioridade e 10 a maior prioridade. Mas é uma boa prática você utilizar o atributo estático thread.maxPriority, minPriority e normPriority. Esse aqui o valor é 5, esse aqui o valor é 1, esse aqui o valor é 10. Algumas JVMs usam o valor de 1 a 5. Por mais que você passe o 10, eles vão dar um jeito de fazer um cálculo e transformar aquele 10 na maior prioridade, que por exemplo é 5. Então você não precisa se preocupar tanto com isso. Então, muitas das JVMs elas utilizam essa prioridade como um importante fator, né? Então, se por exemplo, voltando aqui para nossa figurinha, você tem uma thread, você está executando 4 threads, e essas 4 threads estão no runnable, estado runnable. Geralmente, não é certeza, na maioria dos casos, a thread que tiver maior prioridade aqui no runnable é a thread que vai voltar a ser executada. Então, isso não é uma certeza. Na maioria dos casos, é isso que diz a especificação. Então, e se tiver por exemplo, duas threads com prioridades iguais? Imagine que tem duas threads com prioridade 10 e uma com prioridade 5. Então, o scheduler, ele provavelmente vai decidir entre uma ou duas das 10, mas isso não é certeza também. O que você tem mais certeza é de que na maioria dos casos, a thread que tiver uma maior prioridade ou igual da thread que estiver executando aqui no running, se ela sair, ela vai voltar, ela vai ser executada no lugar dessa do running. Então, se uma thread que está em running tiver maior prioridade que todas as outras aqui, provavelmente ela vai executar
até o fim, mas isso não é certeza. Se nós quisermos fazer isso, nós podemos colocar aqui thread.max priority. Supostamente o D era para executar mais vezes, mas não temos como garantir isso. Vamos tirar aqui o sleep. Ctrl Shift F10. Então podemos ver que agora o D foi executado primeiramente aqui, mas logo em seguida vem o C, depois vem o D. Então não é uma coisa que nós temos como garantir. Ctrl Shift F10 de novo. Ó, dessa vez foi o B. Dessa vez foi o C. Então, essa prioridade aqui não é algo que nós temos como garantir. O que nós podemos falar é que provavelmente o scheduler vai utilizar a prioridade para voltar uma thread de runnable para running e executá-la. E o que tem a ver entre prioridade e fazer uma thread voltar para runnable? Nós temos um método dentro das threads que é o método yield. É esse carinha aqui, thread.yield. E o que ele faz? Bom, como você pode ver, ele é um método estático assim como o sleep, e ele não tem a mesma garantia de que o sleep oferece. O que o yield vai fazer é fazer a thread que estiver em execução no momento. Então, por exemplo, a thread T1 está executando, o que ele supostamente deveria fazer, mas não é garantido, é fazer essa thread que está executando voltar para o estado runnable e dar uma chance para threads com a mesma prioridade executar ou com maior prioridade voltar para o estado running. Só que não é garantia de que essa thread será executada seguindo esse pensamento. Vamos ver aqui. Então nós colocamos a prioridade para T4. Então nós falamos aqui para colocar yield para essa... Cadê? Colocamos para todas elas, tanto para T1, para T2, para T3 e para T4. Então você pode ver aqui o resultado. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um if aqui, if thread ponto corrente thread ponto getName ponto equals, vamos colocar aqui T4, se não for igual a T4, vamos colocar aqui o yield, vamos ver o que acontece. Bom, temos aqui um resultado bem doido. Como vocês podem ver, não é garantia também de que esse yield vai funcionar da forma que ele deveria funcionar. Mas vocês precisam saber que o objetivo dele é fazer a thread de execução voltar para o estado runnable e dar prioridade, fazer outras threads com a mesma prioridade ou maior prioridade voltarem para o estado running. Mas isso pode não ter nenhum efeito. E para finalizar essa aula, um outro método muito interessante é o join. O join é um pouquinho complicado de entender à primeira vista. Então vamos até desenhar para ficar mais fácil de entender. Bom, nós temos aqui no nosso programa 4 threads mais a thread main. A thread main é a thread que inicia todas as outras threads. Então vamos desenhar aqui. Draw. Nós temos a thread main. Nós temos aqui 4 threads. Tá? Então essa é como se fosse a thread T1, thread T2, thread T3 e a thread T4. E todas elas estão executando aqui um código, que é o código run. Então essa aqui
essa aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Então, o que acontece? O método main, ele vai executar, nós não temos como saber se ele vai executar de uma vez só, ou se ele vai parar a execução por um momento aqui na linha 66, depois executar 67, 68 e pausar novamente, porque o main, assim como todas as outras threads que nós criamos, está sob o comando do scheduler. E o que acontece é que ele vai executar todas essas threads aqui. Ele que vai mandar a execução dessas threads. Então ele vai executar, pum, executa T1, T2, T3, T4 e elas vão começar a executar e o scheduler ele vai tomar conta delas. O que o método join faz é um método não estático e ele vai falar, olha, pega essa thread que está em execução no momento e executa ela, ela só pode ser executada depois que você finalizar a execução dessa outra thread. Vamos lá, vamos tentar explicar isso com código. Vamos comentar T1, T3 e T4. Então lembre-se, main vai mandar executar T1, main mandou executar T2 e eles começam a ser executados. Pressionado Ctrl Shift F10, nós temos aqui tudo sendo alternado. Mas imagine que você quer falar assim, bom, eu só posso executar T2 quando o meu T1 finalizar, ou seja, você tem que fazer a thread main, por quê? Porque a main que starta T2. Você fala, main, espera T1 ser executada para você dar continuidade no seu código, ou seja, você vai parar bem aqui, ó. Você não pode executar esse cara enquanto o T1 não finalizar o que ele estiver fazendo. E aí você vai falar para ela dar um join, ou seja, essa thread main vai fazer parte, vai dar um join dessa thread T1, esperando ela executar o seu código. Ou seja, quando eu coloco aqui T1.join, e você precisa colocar dentro um try-catch ou adicionar aqui uma exceção, você está falando thread que está em execução no momento, pode ver que não é estático, ou seja, a thread que vai executar T1.join, quem é que está executando T1? É a thread main. Então é esse cara aqui, é isso que é a parte mais importante. É o main que está executando T1. Então quando você fala T1.join, você está falando main join T1. Ou seja, main espera T1 executar tudo que ele tem que executar no método run, para depois você dar continuidade aqui nas linhas 68, 69 e assim por diante. Se nós executarmos agora, Ctrl Shift F10, nós temos aqui A e depois B. Ou seja, enquanto o T1 não terminou o código run e não retornou aqui falando, olha, terminei, o main ele não passou aqui para o T2. Então, é isso que significa o join. O mais difícil de entender do join é que quem vai fazer o join, quem vai fazer parte da thread, é quem está executando essa linha aqui. Então, quem está executando essa linha 67 é o main. Então, você está falando main, agora join T1 e espera ele terminar. Quando ele terminar, você continua a execução do código. Ou seja, quando chega bem aqui nessa linha 67, o main para até todo esse código aqui ser executado. Se voltarmos esse sleep aqui por 2 segundos, vamos colocar 1 segundo só. Ctrl Shift F10. Você vai ver que tá bom, é muito rápido. Vamos colocar 200 milissegundos. Ctrl Shift F10. Você vai ver que ele não vai, se você deixar esse código rodando, ele não vai executar o B. Porque, como você falou, para thread main fazer um join no T1, enquanto esse T1 finalizar esse método run, ele não vai continuar a execução até a linha 68. Ele vai ficar esperando essa linha 67 ser executada. E esse é o método join. Então, ele dá um join na thread que está executando para essa thread que você falou aqui. Bom, nessa aula
É só isso. Essas aulas de thread elas estão sendo bastante teoria, porque é importante conhecer bem os conceitos de thread antes de você começar a desenvolver programas utilizando threads. Então eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.